Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso curso de QGIS para Agricultura de Precisão. Eu sou o professor Jorge Cortez da UFGD. Hoje nós vamos apresentar aqui para vocês, ao mesmo tempo que uma revisão das 6 aulas que nós já fizemos e também acrescentar um pouco mais do que nós já vimos sobre as partes de criar, adicionar camadas, configurar camadas, simbologias, rótulos e também alguns comandos que nós vimos aqui na tela do QGIS, que muitas das vezes passamos mais rápido, e hoje vamos fazer esse processo um pouco mais devagar, relembrando alguns dos conceitos e métodos que nós utilizamos para configurar as camadas, né? Já fizemos inclusões lá no começo dos biomas do Brasil, dessa camada aqui, que contém os estados do Brasil, adicionamos as capitais, também vimos aquela camada dos biomas, né, que nós utilizamos em uma aula anterior. Na última aula, nós fizemos o contorno de um talhão, né, e onde nós acrescentamos pontos amostrais a esse talhão, calculamos a área, o perímetro. Então, foi alguma das coisas que nós fizemos nas últimas aulas. Vamos passar aqui um pouquinho para relembrar sobre uma barra de ferramentas que nós utilizamos muito, que é essa barra de ferramentas de navegação, que é essa daqui, né? Então, você tem essa mãozinha aqui para você deslocar o mapa, né? Segurando e arrastando, expandir, mais um, menos um, aqui para ver tudo. Utilizo muito essa aqui, ó, aproximar a camada, quando eu quero aproximar aqui, por exemplo, a camada do Brasil, clique em aproximar, ele vai projetar aquela camada que eu quero diminuir. A última visualização, ele volta, nova visualização. Esses aqui são os principais que nós utilizamos aqui nessa barra de navegação. E a gente utilizou muito nas últimas aulas. Outra barra que nós utilizamos muito foi a barra de ferramentas de atributos, que é essa daqui, ó, barra de ferramentas de atributos, onde nós temos a caixinha aqui de seleção, para a gente selecionar áreas, feições, polígonos. Utilizamos muito isso aqui, ó. Vou aproximar para a camada de pontos, a gente fazer alguns exemplos aqui. Eu vou voltar para o contorno do talhão, aproximar a ela. Então vejo que eu tenho a opção de seleção aqui, ó. Eu cliquei sobre ela, meu mouse mudou. Se eu clicar com um formato, ó, ele selecionou essa feição. Tá? Sempre, se eu quiser desmarcar essa seleção, eu venho aqui e clico em desfazer seleção. Quero marcar a camada de pontos. Selecionar um ponto. Ela tem que estar ativa. E aí eu seleciono o ponto. Tá? Ou seleciono vários pontos. Eu tenho uma outra opção aqui, ó, desmarcar a seleção. Tem uma outra opção aqui, ó, feição através de polígono. Então eu quero selecionar esses 3 pontos aqui no meio, o 2, o 7 e o 10. Eu vou clicar com o botão esquerdo, vou arrastar, clicar com o botão esquerdo, arrastar, clicar com o botão esquerdo. Ao clicar com o direito, ele vai fechar e selecionou esses 3 pontos no meio de muitos. Então, é uma ferramenta interessante que nós podemos utilizar para a seleção. Através de traço livre, vou desmarcar. Através de traço livre, você vai desenhando e ele vai fazendo a seleção. E através de um raio. Então, ele vai selecionar aqui, eu cliquei com o botão direito, estou puxando em função de um raio. Selecionou esses 4 pontos. Então, são as opções que eu utilizo muito aqui nessa ferramenta de atributos. É este daqui, tá? Através de seleção e desmarcar a seleção. Então, são os muitos que eu utilizo aqui. Continuando essa barra de ferramentas aqui, nós temos a outra de atributos aqui na sequência, a seleção. Elas estão só como barra de ferramentas e a barra de ferramentas de atributos aqui na sequência. Utilizo muito aqui qual? Tabela de atributos. Eu vou fechar essa camada aqui. Clico na tabela de atributos, aqui na camada de pontos, e vem em tabela de atributos. Então aqui abre as informações, os dados que eu tenho aqui nela.
Lembra que nós fizemos isso na última aula, a inserção dessa latitude e longitude, utilizando a calculadora de campo aqui dentro da tabela de atributos, ou isso poderia ser feito aqui também, nessa barra de navegação, utilizando aqui abrir calculadora de campo. Clicaria aqui direto, eu posso atualizar ou criar um novo campo. Outra que eu utilizo muito é esse aqui, ó, mostrar resumo estatístico, quando eu tenho, estou trabalhando com meus dados de pesquisa, e aí eu preciso de uma estatística rápida, eu utilizo esse daqui. Eu clico em resumo estatístico, eu vou selecionar qual camada que eu quero. Por exemplo, essa dos biomas, ela tem algumas informações numéricas aqui, como número de solos. E aí ele faz um resumo estatístico. São 5 camadas: a soma, média, mediana, desvio padrão, mínimo, máximo, intervalo, minoria, variabilidade, primeiro quartil, terceiro quartil, tá? E outros valores aqui da estatística. Então é só você selecionar a camada, qual a coluna que está a informação que você quer estatística, e ele te gera um resumo estatístico. Muito útil também para nós. Essa ferramenta que eu utilizo bastante também, que é a linha, ou área, ou ângulo, mas eu utilizo muito a linha, ele abre essa caixa de ferramenta, eu quero saber a distância do ponto 7 ao ponto 2. Então, aproximadamente 147 metros. Para o ponto 10, 189. E assim sucessivamente você vai marcando e ele vai te dando as distâncias, nesse caso aqui, em metros aqui. Tá? Eu utilizo muito isso às vezes para utilizar a distância. Aqui é para mostrar dicas, anotações de texto, a gente usa pouco. A gente utiliza mais esses daqui que vocês estão visíveis, como está configurado aqui a minha barra de ferramentas. Esses outros são outros complementos que eu já instalei no meu, que nós vamos aprender nas próximas aulas a utilizar. Geração de grau de amostral, ele é o Feature, tá? E aqui o outro Smart Map, que nós vamos aprender mais para frente a utilizar. E nós também utilizamos muito aqui nas últimas aulas, foi essa de alternar edição. Vamos voltar para a camada de pontos, onde eu tenho aqui, por exemplo, adicionar ponto ou adicionar polígono, se fosse uma camada tipo polígono, e aqui os vértices. Então, se eu quiser adicionar um ponto, eu venho, clico sobre ele e, por exemplo, sei lá, vou pôr o número 15, ok. Ele inseriu o número 15. Errei, posso vir aqui em editar, desfazer. Ele retirou o ponto lá e continuou o 15 lá. Tá? Mas eu posso aqui também mexer na ferramenta de vértice, como ele é um ponto, eu clico aqui e arrasto, ele muda de ponto, ou por essa ferramenta aqui de mover feição. Eu posso clicar no ponto, selecionar o ponto e fazer a movimentação dele para outro lugar. Veja que eu mudei os pontos de lugar aqui, eu preciso atualizar a minha tabela de atributos, onde tem as coordenadas latilongitude, porque eu mexi nos pontos, não vai continuar com a coordenada antiga. Fazer essa atualização depois. Tá? Então eu consigo movimentar, consigo girar a feição. Isso é muito comum, nós estamos trabalhando com a grade amostral. Vou desmarcar aqui a seleção. E eu vou selecionar todos agora, essa camada de pontos. E eu clico em rotacionar. Eu posso girar, vou clicar aqui, ó, eu consigo girar a minha grade amostral em função de um sentido. Né? Vou mexer essa daqui um pouquinho. Ó. Soltei, você viu que ela mudou. Então posso rotacionar, mexer na minha grade amostral. Aqui adicionar uma parte ou remover uma parte, se fosse polígono. A gente viu nas últimas aulas aqui, vou salvar aqui essa camada, mudar para de talhão aqui, né, que é essa que nós trabalhamos aqui na última aula, onde nós adicionamos esse anel, né, nós temos aqui a opção de adicionar anel, remover anel, que às vezes eu tenho esses contornos, árvores, a sede da propriedade, que não vai entrar no meu cálculo de área, então eu vou e faço o recorte dentro do meu polígono, posso adicionar, fiz o meu talhão, preciso adicionar uma parte, essa outra opção aqui me permite remodelar a minha feição. Tá? Então, esses são os que nós mais utilizamos, e esse último aqui também, se eu quiser cortar o meu talhão, eu utilizo ele para cortar ele. Então, é uma ferramenta que a gente usa nessa barra de ferramentas chamada de digitalização avançada, muito utilizada em geoprocessamento. Uma outra que a gente vai utilizar em algumas outras situações é chamada
ferramentas de aderência, que no caso é essa imãzinha aqui. Às vezes essa barra de ferramenta não está disponível para vocês, lembra? Clica com o botão direito aqui, todos os painéis e barras de ferramentas estão disponíveis aqui, então você pode vir e acessar todas elas ali. As minhas são ferramentas de aderência, que é essa última aqui que está ativa. Então eu utilizo quando eu estou fazendo uma digitalização, um contorno de uma área. Por exemplo, eu vou adicionar um polígono lateral aqui a esse, vamos fazer esse aqui de baixo, ó, contorno. Vou adicionar um polígono, vou ativar a ferramenta de aderência, ele vai me marcar próximo do vértice, para que coincida de propósito, tá vendo? Ó? E vou fazer o meu contorno aqui normalmente. Na hora que eu estiver fazendo um vértice, próximo de um vértice, ele vai linkar a esse vértice, ó. Vai linkando a esse vértice para que a geometria fique correta. Tá? Eu vou passando aqui em cima para ele linkando as geometrias. Vou fazer esse só um pedaço aqui, tá? Para não se delongar muito. Que eu já vou cortar aqui. Aí. Eu vou cortar aqui, ó. Sair aqui. E vou linkar com o ponto que tem aqui. Fechei. Ok, 2. Pronto, criei um polígono. Adicionei um polígono utilizando a ferramenta de aderência, né? Ele linkou os dois extremos ali e não linkou o do meio. Se eu vir nessa ferramenta de vértice, eu consigo tentar achar os pontos aqui para ligar uma na outra. Vê que eu não tenho aqui, ó, nenhum ponto para linkar a geometria delas. Não tem. Eu vou desmarcar e fazer o contrário. Vou ver se aqui, vou linkar nessa aqui. E aí elas ficaram com a mesma geometria. Lembra que eu fechei o polígono aqui e não passei aqui nessa geometria aqui para conferir essa geometria. Então agora eu fechei a geometria naquele trecho aqui. Ainda ficou mais um aqui, ó, que eu não tenho nenhum. Vou clicar aqui. O ponto está aqui. Vou linkar as geometrias. Então são alguns detalhezinhos, né, do processo de digitalização que são importantes aí no processo. Tá? Que às vezes essas pequenas ferramentas fazem falta para nós finalizarmos algum trabalho, fazer melhor um polígono, ou não deixar de ter que refazer algum trabalho. Então essas foram algumas das ferramentas que nós utilizamos nas aulas anteriores. Uma que eu não mostrei, que é no menu visão aqui, a gente vai ver mais para frente, nós estiver trabalhando com o compositor de impressão, mas eu tenho aqui, ó, no menu visão, decorações, eu posso adicionar à minha tela do meu mouse algumas informações que eu normalmente só coloco lá no meu mapa final. Por exemplo, a barra de escala, mostrar barra de escala, ok, ele está mostrando aqui em cima a minha barra de escala, tá vendo? Eu posso adicionar a rosa dos ventos, que é o norte, mostrar a rosa dos ventos, ok, mostrou aqui no meu lado esquerdo as rosas dos ventos. A barra de escala, uma malha de grade, talvez seja malha aqui de grade, ativar grade. Posso ser tipo linha ou marcador, tá? Tipo linha, vamos ver o tipo de linha aqui. A gente consegue modificar aqui, ó, uma linha pontilhada a princípio. Ok, aplicar. Então ele vai mostrar as coordenadas aqui, né? São as coordenadas, tá? Neste caso aqui nós estamos numa projeção UTM. Então vocês vejam aqui as coordenadas na parte de baixo, a escala que está sendo apresentada aqui, tá? E lembrando que aqui do lado direito nós temos qual que é o modelo matemático, o SRC do projeto, que no caso aqui é o 31981, que é o Sirgas 2000 UTM Zone 21S. Então,
esses são, né, os principais comandos, né, acrescentando aqui o menu decoração que eu utilizei. Eu posso vir aqui no decorações agora. A malha eu vou desativar. Eu normalmente não utilizo isso, eu deixo isso só para a gente colocar no meu mapa final, no nosso compositor de impressão. Então nós vamos, porque já está orientado aqui para o norte, e a minha escala eu consigo ver ela aqui na parte de baixo também. Então eu também vou desmarcar a opção de mostrar a barra de escala. Tá? Então são essas algumas funções que nós trabalhamos nas últimas aulas, que são importantes para vocês relembrarem aqui. Adicionamos aqui que nós não tínhamos visto essa questão da colocar alguns atributos aqui na minha tela para melhorar. Também quero mostrar para vocês aqui utilizando uma imagem que nós utilizamos lá nas primeiras aulas. Vou desmarcar essas outras camadas aqui. A gente usou essa imagem aqui, tá? É uma imagem de satélite que nós baixamos do Topodata, e é de altitude. Mostrar alguns detalhes da simbologia aqui que não, acho que passou despercebido. Não mostramos na aula anterior. Vamos fazer uma banda banda simples falsa cor no tipo de renderização. Pedir para ele classificar a altitude aqui, aplicar OK. Existe uma outra opção aqui, vou mostrar para vocês agora. Tá aqui a legenda, altitude, duplo clique, né, para a gente abrir aqui. Simbologia. Eu posso, né, classificar aqui de diferentes maneiras aqui, ó, em gradiente de cores. Tem vários aqui que eu posso escolher, tem esses padrões aqui. Se eu clicar aqui, passar em cima em todos os gradientes, ele me abre mais uma gama, mas eu posso criar um novo gradiente de cores. E um aqui, ó, nesse novo gradiente de cores, eu seleciono esse aqui, ó, catálogo CPT City, dou um OK. Ele vai me abrir várias opções aqui de configurações prontas já para diferentes atributos, tá? Precipitação, vegetação, batimetria, temperatura, topografia, que nós estamos trabalhando, elevação, que é o caso nosso aqui, e eu vou selecionar essa daqui, tá? OK, aplicar. OK, então ele fez utilizando aquela classificação padrão de cores para a topografia, e nós temos aqui, ó, as maiores altitudes 600 metros está na cor preta, enquanto os locais mais baixos está na tonalidade mais para o azul, com 256 metros de altitude. Então essa é uma configuração que você pode explorar para novas cores, novos tipos de cores para o seu projeto. Para a questão das capitais brasileiras e do Brasil, nós trabalhamos algumas simbologias, né? Vou passar aqui novamente. Duplo clique, simbologias, eu clico sobre o marcador simples, eu posso trocar a cor do meu marcador, preenchimento, a cor do traço, posso mudar o tipo do ponto, traço fino. Uma vez que eu aplico, você vê que já mudou aqui, ó, os pontinhos, tá? Então posso configurar em símbolo simples, posso adicionar um rótulo, rótulos individuais, nome, por exemplo, da UFIR. Aplicar. Então está tudo aqui em negro, nós aprendemos isso na última aula. Nós temos a opção de desenhar um buffer, de desenhar uma máscara, que vai ficar em torno do nome, ficou bem mais visível. Podemos fazer outros tipos de simbologia categorizado, que é em função do nome, que é um valor de texto, por exemplo, como nome, e aí ele vai classificar cada cidade em função de uma corzinha, tá? A gente pode trabalhar isso melhor utilizando os estados ou as regiões, tá? Vamos voltar aqui para o simples, para o marcador simples, voltar para o nosso vermelhinho aqui, aplicar OK. Então se a gente pegar aqui as do Brasil, que contém os estados, aqui em simbologia do tipo categorizado, eu vou escolher a região e pedir para ele classificar. E pedir para aplicar. OK. Então você veja que ele separou e fez uma classificação categorizada utilizando as regiões do Brasil. Então essa é uma função importante para nós. Ele fez em função de um valor texto,
tipo texto, o categorizado. Já o graduado vai utilizar em função de uma variável numérica. E não temos nenhuma aqui nessa camada, por isso que ele não abriu. Vamos pegar as capitais e tentar fazer um categorizado aqui, um graduado, ver quais são. Também não temos nenhuma coluna numérica. Então, você utiliza o categorizado para texto e o graduado para números. Então, essas são algumas ferramentas que nós utilizamos nas aulas passadas, que são importantes vocês estarem treinando, porque elas é utilizado corriqueiramente no processamento no QGIS, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Espero vocês para a próxima aula. Tchau e até a próxima.